Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma nova série neste canal, Matemática com T. Hoje então vamos apresentar aí um pacote que não é muito conhecido assim, né, pelo mundo da programação, do Python, né, que é o pacote chamado XLSX Writer, né, então é a maneira de você escrever no Excel utilizando o Python, né. Existem outros dois tipos de pacotes, né, semelhantes, que é o CSV e LSX. Tá? E hoje, na aula de hoje, vamos aprender como então fazer a inicialização do, do Office, né, no caso do Excel Office, né, no Python, né, nessa primeira aula de hoje. Tá certo? Antes de começar então a nossa aula, lembro sempre de vocês então deixarem seu like, sua inscrição e compartilhar esse vídeo, né, para que chegue então a mais pessoas esse pacote então do Python, né? E lembrando sempre, né, que eu sou William Pessoa, eu sou professor, né? Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Lembrando que no final então dessa aula básica desse nosso pacote do XLSX Writer, nós vamos utilizar aquela nossa aula que nós fizemos do projeto de estatística. Vamos utilizar então nesse projeto do nosso pacote XLX Writer, ok? Então vamos iniciar, né? Aqui então, deixa eu mudar aqui a nossa tela. Antes de mais nada, né, teremos que fazer a instalação desse pacote, né? Porque esse pacote ele não se encontra, né, no momento que a gente instala o Python, né? Então, para fazer a instalação desse pacote, vamos ter que vir no terminal, né? No caso, pode ser tanto no CMD ou no terminal que vocês utilizarem aí no editor de vocês, né? No caso aqui eu estou usando o VS Code, né? Visual Studio Code, né? Para fazer então os nossos códigos, tá? Só demora um pouquinho aqui no caso para iniciar, né? Enquanto ele inicia, pronto, já iniciou. Então, para fazer a instalação, a gente vai utilizar o comando chamado pip, né? Pip 3 install xlsx writer, ok? Eu não vou instalar porque eu já estou com ele instalado, tá? Mas aí é só vocês clicarem a tecla Enter que ele vai iniciar a instalação, certo? Aí para vocês fazerem o import desse programa é fácil, é só vocês colocarem import xlsx writer, ok? Então vamos iniciar fazendo então a criação do nosso arquivo no Excel. Então, para fazer a criação do nosso arquivo no Excel, primeiro vamos ter que criar uma variável, né, chamada aqui, vou colocar chamada arquivo, né, mas vocês podem nomear do jeito que vocês quiserem. E aí eu vou utilizar o prefixo xlsxwriter, né, para chamar então o pacote, ponto workbook. Esse workbook, então ele serve justamente para criar o arquivo, né, do Excel, e aspas para então chamar, para fazer então o nome do arquivo. Então eu vou botar o nome arquivo, no caso aqui então vai ser aula.xlsx, tá? Então esse é o nome do arquivo, certo? E agora vamos criar a nossa planilha, né? Lembrando que a nossa planilha, no caso em inglês, se chama sheet, né? Worksheet, né? Mas vocês podem nomear também a planilha do jeito que vocês quiserem nomear, tá certo? Então vamos lá, botar aqui o nome de planilha, só para identificar, né? O que é cada um. Aí vai ser então o nosso arquivo, né? Tem que chamar então o arquivo que a gente criou, ponto
add, cadê o worksheet? Então a gente vai criar o nosso worksheet, né? Nossa planilha, nosso trabalho, nossa planilha de trabalho. E aqui eu vou então chamar só de planilha mesmo, né? Deixa eu botar aqui planilha, certo? No caso, planilha 1, planilha, tá bom? Vai ser nomeado desta maneira, ok? E para poder fechar então esse arquivo que a gente criou, a gente vai utilizar então arquivo.close. Porque a gente vai fechar então esse arquivo. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Então F5. Ó, funcionou. Tá vendo? Quando ele dá esse aqui, ó, quer dizer que funcionou. Aí então a gente vai lá na nossa pasta, né, na nossa pasta de arquivos, onde está então a nossa pasta das nossas aulas, né? E vamos ver aqui então, está aqui já criado o nosso arquivo Excel. Deixa eu só ele abrir. Então nosso arquivo Excel ele já foi criado, tá? Com o nome então de aula.xlsx, né? Que é o nome do título. Estou esperando então ele abrir aqui para a gente poder visualizá-lo. Tá? Lembrando que então que cada nova atualização, né, a gente deve fechar o arquivo, né? Porque se deixar o arquivo em aberto, ele dá erro, tá? Ele não consegue então atualizar, tá? Então aqui nosso arquivo já foi criado. Deixa eu só aqui fazer então a nossa captura. Tá? Então tá aqui o nosso arquivo Excel criado, né? Com o nome então aqui de aula XLSX, né? E o nome da nossa planilha aqui também, tá bom? Certo? Então ele foi criado com sucesso aqui. Tá? Então deixa eu fechar aqui a nossa planilha. E agora vamos escrever dentro dessa planilha. Vamos escrever então a frase Olá Mundo, né? Então para a gente escrever nessa planilha, vamos utilizar então a função então write, né? Então vamos escrever lá worksheet, no caso então aqui no caso é planilha, né? Planilha write. E aí a gente vai escrever então aqui no caso nessa planilha a gente vai botar a primeira linha, a primeira coluna é a primeira linha, né? No caso pode ser dessa maneira 00, né? No caso seria o A1, né? E o nosso nome aqui, Olá Mundo. Ou também podemos escrever daquela maneira que eu falei, de A1, né? No caso, identificando aqui A1, né? Como a primeira célula, né? Do Excel. No caso, eu vou escrever dessa maneira aqui, tá? Então, vamos dar F5. Ela funcionou. E vamos aqui, ó, tá vendo? Funcionou, tá vendo? Já aparece aqui o Olá Mundo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês. Tá vendo, ó? Então, na planilha, na célula 00, né? Porque no nosso caso de programação, né? A nossa primeira célula, no caso aqui, ou nosso primeiro elemento, no caso de uma lista, também é sempre 0, né? Então, aqui é 00, né? Então, aqui, tá vendo? Imprimiu o Olá Mundo, tá certo? Então, a gente pode fazer muitas coisas utilizando esse pacote XLSX Write. Então, essa foi aí a nossa primeiro vídeo de hoje,
tá? Espero que tenha gostado, né? E depois aí a gente vai ver como fazer a parte de formatação, a parte então de criar bordas, tá certo? De colocar cores, de fazer as fórmulas, tá? Então esse é só o iniciozinho, tá bom? Só para vocês sentirem o gostinho aí do desse pacote aí do XLSX-Write. Então essa foi a nossa primeira aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Lembrando então de deixar o seu like, sua inscrição e de comentar aí nos vídeos aí que vocês já acharam desta aula, tá certo? Então nos veremos aí no próximo vídeo e fui!